Então vamos ler o que nós temos aqui do verso 18 ao 22 e assim nós vamos dando sequência. Vendo Jesus uma multidão ao redor de si, deu ordem de partir para o outro lado do mar. E aproximando-se o escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covil, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Vamos comentar esses versículos aqui, depois a gente prossegue mais adiante. Nós temos aqui, depois dos relatos de cura, porque nós tivemos 3 relatos de cura no capítulo 8, de 1 a 15, temos um sumário no 16, a citação das escrituras no verso 17, e aí vem 2 cenas breves, paralelas, mas contrastantes acerca do seguimento de Jesus. Aí agora nós temos essas 2 cenas breves, que são paralelas uma à outra, certo? Que é o escriba que diz: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que for. E um discípulo dele que diz: Deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Então aqui nós temos 2 cenas breves aqui, nesses versículos que nós lemos. A primeira cena é 18 ao 20. A segunda cena, 21 ao 22. Elas enfatizam 2 temáticas: a autoridade de Jesus como agente comissionado por Deus, que é aquilo que nós já falamos lá no capítulo 1, versículo 17, porque ele foi o chamado por Deus para isso. E temos aqui assim a dificuldade, o custo radical do discipulado como uma existência marginal e também contracultural, que o caminho é difícil e estreito, onde nós comentamos no capítulo 7, versículo 14. Porque aqui, tanto para o escriba quanto para o discípulo, o caminho ficou estreito. Entendeu? Porque, olha, as aves do céu têm ninho, a raposa tem covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E para o discípulo ele disse assim: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Mas todos os 2 queriam ir atrás de Jesus. Então, estar com Jesus, o caminho não é fácil, é apertado. E aí, nós temos aqui o seguinte: todas essas duas, ambas passagens, essas cenas, elas configuram a identidade e o estilo de vida dessa audiência como seguidores de Jesus. Eles definem essa audiência, quem está ouvindo, quem recebeu esse livro, a quem foi escrito, está definindo aqui claramente. Então nós temos aqui essa cláusula inicial que relembra as multidões. O que nós temos no verso 8:16 aí? Se a gente olhar 8:16, trouxeram muitos endemoniados e ele com a palavra expulsou os espíritos. Ou seja, mais uma vez aparece aqui, ele está perto das multidões. E no verso 18, vendo Jesus uma multidão ao redor de si, deu ordem para ir para o outro lado do mar. Mais uma vez ele vê, a multidão está sempre ali em volta dele. E Jesus inicia o quê? Uma retirada, ele está saindo dali. Ele está saindo dali, então ele deu ordem para atravessar para outra margem. Jesus dá ordem aos discípulos que estão com ele, não dá ordem às multidões, ele dá ordem diretamente aos discípulos. O que é interessante é que ele está indo para um outro lado. Gente, o que é o outro lado? O outro lado ele está no versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Aí, seguiram para a chegada deles, eu acho que está mais à frente um pouquinho, que ele chega em Gadara. Isso nós vamos falar um pouco depois da tempestade, tudo isso. Ele chegou lá onde ele expulsou o demônio daquelas 2 pessoas que iam para... É o 28. É o 28.
A outra margem inclui, lá no 28, Decápole, Galaunítide. São regiões administrativas sobre um prefeito, anexadas à província da Síria. Então, que incluía habitantes pagãos, sírios, né, habitantes pagãos da Síria, e também tinha judeus. Quem fala muito sobre isso é Flávio Joséfo, no Guerra Judaica, no capítulo 3, página 56 a 58, ele fala na Decápole, que pertencia, estava sob um governo que estava debaixo da circunscrição do poder sírio. Se não me falha a memória, eu acho que aí, no 28, essa versão que está aqui comigo, não fala país não, você tem uma versão que diz assim, chegando ao país dos Gadarenos, vocês têm isso aí, gente? A margem da província dos Gadarenos. Não tem, você não tem qual é a tua versão aí, no verso 28, não é país dos Gadarenos, não? Não, é províncias. Essa versão que está aqui comigo, essa daqui não é não, essa daqui é país dos Gadarenos. Por que o escritor fala país? Porque saiu daquilo que pertencia a Israel, porque estava sob um governo sírio. Embora, se nós fôssemos olhar naquela época da divisão das terras, essa terra também pertencia a Israel, mas no momento, quem estava no comando era quem comandava a parte da Síria, mas esse cara também estava sob o governo romano, entendeu? Por isso que o escritor escreve país dos Gadarenos. Então olha só, gente, só aqui um pequeno parêntese. As pessoas dizem que Jesus só tinha preocupação em pregar para judeus. Olha só, até um certo ponto sim, mas você vê a mulher Cirofenícia, ele pegou e liberou a mulher, até os cachorrinhos como das migalhas caem. Você vê o centurião romano que nós falamos, ele basta só uma palavra, meu servo sarará, ele atendeu o cara. Entende? O que eu... Samaria também. A mulher de Samaria também. E aqui, o que ele está fazendo em Gadara, meu irmão? Se ele sabe que é de uma província síria. Eu sei que tem judeu lá, mas se ele só quer judeu, ele não vai para Gadara, ele fica em Jerusalém. E Jerusalém é o lugar que ele menos ficou. Ele só foi em Jerusalém quando era pequeno e o que a Bíblia apresenta. E depois, nessa Páscoa, para ele morrer. Ele não teve Jerusalém de novo. Quando ele diz, estive todos os dias convosco, era todos os dias da festa da Páscoa. Que ele apareceu lá domingo, na entrada triunfal. Segunda, quando ele fecha o templo. Terça, quando ele confronta os sacerdotes e os escribas. Na quarta, é o fracasso dos discípulos. Na quinta, ele celebra a Páscoa. Na sexta, ele morre. Ele teve todos os dias ensinando, mas nessa semana. Então, o lugar que ele menos foi, a cidade que ele menos apareceu, foi Jerusalém. Agora você vê, é até legal estar falando isso, que muita gente vai ouvir isso e vai ficar assim, rapaz, eu nunca pensei isso. Mas é o que está aqui nas Escrituras, é só a gente acompanhar. E você não vai ver Jesus em Jerusalém. Logo, se ele foi lá do outro lado, ele foi lá, tudo bem, falar judeus, mas se aparecesse qualquer um na reta, ia ouvir. Entendeu? Ia ouvir e pronto. Agora, fecha parênteses de novo. Então, a primeira cena mostra o seguinte, como não se tornar discípulo. A primeira cena mostra como não se tornar discípulo. Um escriba se aproxima dele. Essa referência de escriba, ela aparece muito como membro da elite religiosa. No versículo 4 do capítulo 2 nós temos isso. No versículo 20 do capítulo 5 nós temos isso. No versículo 29 do capítulo 7 nós temos isso. Escriba, elite religiosa. Tem algumas exceções, é claro, que no 13:52, 23 e 34 aparecem as exceções, mas seguem 17 referências negativas, incluindo a participação de escriba na morte de Jesus. Capítulo 16, versículo 21, capítulo 20, verso 18, capítulo 26, verso 57, 27, verso 41. E a introdução de todo livro, aparecem os escribas fomentando algo que esteja contrário
a pessoa do Senhor Jesus Cristo e pertencendo também à elite religiosa. Ele se aproxima, mas ele não reconhece a autoridade de Jesus, porque como é que ele chama Jesus? Mestre. O discípulo não chama Jesus de mestre, o discípulo chama Jesus de Senhor. Ele, mestre. Esse mestre é irônico, esse mestre não recebe ele como autoridade de fato, entendeu? Isso é irônico. E aí ele pega e diz assim, só os adversários que se apresentam assim, lembra do que nós falamos no capítulo 2, versículo 5, como é que o centurião chegou? No capítulo 8, versículo 2 ao 5, o centurião chegou e disse assim, Senhor, foi assim que ele se dirigiu a ele, o meu servo está em casa terrivelmente atormentado. Os adversários usam este termo, não os discípulos. Abre aí para mim, André, em 12:38. Marcos, abre 17:24. André, lê 12:38, Marcos 17:24, por favor. 12:38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quiséramos ver a tua parte, algum sinal. Olha só, eles chegaram que quiséramos ver ou gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Isso aí eles estão em oposição. Eles estão querendo que Jesus se manifeste, entendeu? Eles não estão a favor de Jesus. Então essa palavra mestre, ela era usada pelos adversários do que contém esse livro. Lê aí Marcos 17:24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro e os cobraram as de dracmas. De dracmas, é isso mesmo. Disseram, o vosso mestre não pagará de dracmas? Tá vendo? O vosso mestre, quando eles pedem para pagar, que Jesus vai lá e lança o anzol, e lá tem na barriga do peixe, tem um estáter. Eu até comentei isso aqui já e tal, entendeu? Tá vendo como é que ele chama o mestre? E o 19:16 diz assim, eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Tá vendo quem usa esse termo? Lê para mim o 22:16, André. O Marcos, você lê do 10:24 a 25, por favor. André 22:16, você 10:24 a 25. E enviaram-lhes os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Isso aí é o embate que rolou na terça-feira da última semana de Jesus. Marcos relata isso na terça-feira da última semana de Jesus. Esse escriba que se apresenta aí, eu dei aula disso aí na última semana de Jesus. O escriba apresenta-se, mestre, querendo se mostrar melhor do que os demais, porque os fariseus dançaram, o saduceu também, agora entrou um escriba, mestre, para se mostrar melhor do que os outros e falar, eu resolvi a parada. Eu te pedi para ler o 10:24 e 25. 10 do 24 e 25, positivo. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor? Basta aos discípulos ser como seu mestre, e aos servos ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul a seu pai de família, quanto mais os seus domésticos. Você está vendo aí a passagem? Eu pedi para ler essa passagem aí, mas lá em Marcos capítulo 4 também fala dessa passagem. Quem estava chamando Jesus de Beelzebul eram os caras, né? Ele expulsa demônio por Beelzebul. Eles estavam esculachando Jesus. Aí agora a gente tem o 23:8. Olha o que diz o 23:8. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Nota-se que depende da maneira no qual é utilizado a palavra. E também deve ser analisado quantas vezes foi usado. Aqui,
com esse tipo de colocação. A gente tem uma colocação tanto quanto similar no 26, 18. 26, 18. Olha o que nós temos no 26, 18. Respondeu ele: ide à cidade a um certo homem, dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Está vendo? O mestre diz. Nós temos aqui várias passagens apresentamos e apresentamos duas com a utilização da palavra mestre. E agora olha de que maneira foi utilizada por Jesus, olha de que forma foi utilizada por discípulos ou para quem se apresenta. Na verdade, esse cara não era discípulo, porque o discípulo não usava isso. E ele se apresenta: mestre, te seguirei para onde quer que vás. Ele ali, essa questão os mestres e os filósofos comumente escolhiam os seus discípulos. Agora o escriba usurpou essa autoridade de Jesus sobre essa questão de seguir. Eu vou para onde quer que tu fores e tal. Ele estava ali com uma ironia no coração, entendeu? E aí a resposta de Jesus, gente, para ele é qual? Jesus, na sua resposta, está aceitando ou não está aceitando o cara? Na resposta de Jesus, quando ele responde: as aves do céu têm ninho e a raposa tem covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Ele está aceitando o cara? Ele estava aceitando, mas estava mostrando a realidade dele. Na verdade, ele estava rejeitando esse cara. Estava rejeitando o cara. Agora, como é que pode, né? As aves do céu têm ninho, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Você sabe o que ele está fazendo aqui, gente? É uma coisa contracultural, como eu falei. Porque se ele faz parte da elite religiosa, ele vai querer ir atrás de um cara. Não é que ele não tenha casa, porque nós vamos ver que ele tem uma casa em Cafarnaum, ou pelo menos à sua disposição aquela casa está. Nós vamos ver que ele tem família, Jesus tem família. Só que esse cara não ia querer ficar andando no meio dessa galera. Esse cara pertence a uma elite. Ele não ia querer ficar transitando. Ele mandou a real pro cara, porque esse cara não ia querer abrir mão de tudo que ele tinha para poder seguir Jesus. Ele não ia querer ficar ao lado de Jesus, porque ele tinha um ministério completamente itinerante. E tu acha que esse cara ia querer abrir mão do status, do poder, da localização que ele estava? Por isso que Jesus pegou e deu logo uma paulada nele: te seguirei. Jesus falou: ó, sai fora, é mentira, esse cara está lá vivendo uma vida de escriba e agora está aqui com esse caô. Era mentira do cara, que se ele tivesse, ele ia falar assim: mestre, com a mesma palavra daquela mulher moabita: aonde tu pousares, eu irei pousar. Aqueles que têm a intenção de colher benefícios humanos vai dançar. Entendeu? Esse mestre, ele contrasta a autorreferência de um filho do homem. Ele disse assim: o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus vive como um voluntário marginal. O cara ia querer viver nas margens? Não ia. Ele deveria ter, na verdade, um coração quebrantado. Se ele tem coração quebrantado, ele já chegaria dizendo para ele da seguinte maneira: Senhor, e não chamando ele de mestre. E aí segue uma contrastante cena positiva a essa cena negativa. Por isso que eu falei que essas duas cenas são paralelas uma da outra. Entra um outro homem, um homem, dois discípulos. Não é isso que nós temos aí? E ele disse, ele é um dos discípulos, ele diz: permite-me primeiro ir para enterrar meu pai. Entendeu? Este é um discípulo. Olha só, Jesus está indo para o outro lado. O cara: eu vou para onde você for. O outro disse assim: permite-me primeiro sepultar meu pai. O cara não é escriba. Ele chama Jesus de Senhor, não de mestre. Ele tem uma responsabilidade familiar de sepultar seu pai.
porque essa questão de sepultar os pais estava lá naquela questão de honrar os pais, que é o primeiro mandamento com promessa, lá envolvia também maldição e vergonha, não sepultar o mal, lá de Deuteronômio 28, 26, até Macabeus fala disso, 2 Macabeus 5:10, e Sabedoria de Salomão, capítulo 4, 19 e 20, também fala dessa questão de não sepultar os pais, porque honrar os pais, você deveria sepultar e não deixar que ele ficasse jogado ali e ser comido pelos animais, aquela coisa toda. Então, esse rapaz, esse discípulo, está fazendo a coisa certa. Só que a resposta de Jesus é surpreendentemente, assim, pavorosa aos olhos do cara. Porque segue-me e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Essa exigência a seguir repete o chamado do discipulado que está lá no capítulo 4, versículo 18 ao 22, que nós já falamos sobre isso também. Que reconhece Jesus como agente de Deus na terra. Essa questão que Jesus aborda, que ele deixa bem claro, deixar que os mortos enterrem os seus mortos, não era no sentido literal, gente. Porque se a gente for olhar essa instrução no sentido literal, como é que um morto vai enterrar um outro morto? O cara já está morto, como é que vai enterrar? Ele estava falando daquela questão do sentido espiritual, porque quem está morto, meu irmão, vai continuar morto, porque quer estar morto e vai ficar envolvido na mortalidade, porque estava vendo Jesus, estava ao lado de Jesus, estava presente, ouvindo falar e não estava nem aí. Esse morto era o escriba, gente. Não era o pai do discípulo, entendeu? O morto era o escriba, por isso que as cenas são paralelas. Deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos, entendeu? Você está vivo, você vem comigo. Não é no sentido literal, porque seria uma despedida brusca, né? Como é que a matéria vai enterrar? Isso é uma metáfora, diretamente um morto espiritual mesmo, porque nós temos várias situações em que Jesus usa de metáfora. A parábola do filho pródigo é uma metáfora, o bom samaritano é uma metáfora, e entre outras que nós sabemos que Jesus utiliza dessa forma. Então nota-se o seguinte: quem está vivo cuida da vida, quem está morto, meu irmão, vai ficar cuidando do status, vai ficar cuidando do alto escalão da sociedade, do seu nome, dos confrontos, da religião. Era o escriba. O discípulo, meu irmão, me segue, vamos embora. Era isso que ele estava tentando mostrar aqui. Agora nós temos do 23 ao 27. André, vamos ler do 23 ao 27, me ajuda aí, por favor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha só, nós temos aqui o discipulado custoso, né? Porque o caminho é apertado, tem que largar as coisas mortas para trás, e o morto não consegue ir atrás de Jesus, no caso do escriba. Agora aqui nós temos o discipulado tempestuoso, né? Uma tempestade, literalmente. O que acontece quando Jesus entra no barco? Os discípulos seguem ele. O barco retrata a comunidade de discípulos ameaçada por um mundo malvado, um mundo com a cultura estabelecida de uma forma que renegava essas pessoas. E agora esse barco, na verdade, retrata essa comunidade, dessa galera que está querendo seguir Jesus, entende? É uma alusão aqui sendo feita em cima dessa cena que a nós é dada.
Então levantou-se um grande vendaval, tão grande que o barco estava sendo coberto pelas ondas, ou seja, sendo oculto sob, estava a perecer, e as ondas estavam já engolindo, devorando. Então nós temos aqui, nesse tempo que no qual, numa visão média oriental, no tempo que no qual foi escrito, uma visão média oriental antiga, eles entendiam que o mar era como uma força caótica, poderosa, ameaçadora, que destruía tudo e que ninguém controlava, entendeu? Somente Deus para controlar o mar, porque o mar, quando dava na teia, arrancava tudo que estava na beirola, tudo que estava à beira-mar, ele levava tudo, e é assim até hoje. E quem é que pode controlar um tsunami, meu irmão? Quem é que pode controlar mar em ressaca? Dique controla? Arranca tudo. O quebra-mar dá uma moralzinha, mas em ressaca leva tudo. Entendeu? Tem cidades aqui no Brasil que são devoradas pelo mar. Eu não sei se vocês conhecem uma cidade ao norte do Espírito Santo. Rapaz, fugiu o nome da cidade agora. Bem no norte do Espírito Santo, que ela foi praticamente destruída. Não a cidade toda, mas toda a beira-mar foi levada. Toda a beira-mar foi levada, saiu dali, removeu tudo. Em Campos também tem uma também. Tem uma também, né? Então levou tudo. Atafona em Campos. E lá é Barra de São Francisco, no norte do Espírito Santo. Saiu levando tudo. Então, essa coisa do poder, eles já tinham esse entendimento, porque lá em Gênesis, no capítulo 1, do 6 a 10, Deus controla todas as coisas. Quando nós temos o dilúvio, se não me falha a memória, acho que é no capítulo 6, é isso mesmo, né? Capítulo 6 de Gênesis, a arca está ali, no meio daquela confusão toda de água, de mar, de tempestade, de 40 dias, de fonte do abismo sendo aberta e tal. Você vê Noé tranquilo e Deus controlou tudo e tal. Ou seja, na cabeça do judeu, quem controlava a mar era só Deus, amigo. Até Jó cita isso no capítulo 38, verso 8 ao 11, sobre essa questão do poder de Deus sobre o mar. O poder soberano de Deus subjuga. Salmo 89, 8 a 11, o 107, 23 a 30, e acho que tem até lá nos manuscritos de Qumran, também fala sobre isso no capítulo 3, do 13 ao 18. Então essas águas tempestuosas, com agitações, até a literatura antiga falava que a água tempestuosa representava agitações políticas. Plutarco fala sobre isso nos seus preceitos da arte de governar. Tem várias outras que falam sobre isso, da questão do Deus divide as águas sobre as mãos do tirano faraó, para a galera meter o pé, entendeu? Deutero Isaías no capítulo 43, verso 1 e 2, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Ou seja, quem controla a água é Deus, entendeu? Para o controle dessas águas e tal, ela é somente Deus, não tem outra coisa. Vendaval também da mesma forma, pode representar dificuldade ante o caminhar. Nós já sabemos que essa questão de vento tem esse significado, mas Jesus ele ali está com uma confrontação tempestuosa e cósmica ao mesmo tempo. Por isso que os caras ficam de bobeira. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque na cabeça deles é só o eterno, e na cabeça do discípulo Jesus não era o eterno, e nunca foi e nunca será, entendeu? Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é poderoso, mas na cabeça de todo mundo que esteve ao lado dele e de todos nós aqui hoje, Jesus não é o Pai, entendeu? Nós entendemos isso claramente. Então quando os caras veem Jesus controlando mar, peraí, brother, quem fazia essa parada? Era só
Yahvé. Aí, que homem é esse? Entendeu? Por isso, por conta dessa instrução médio-oriental que eles já tinham, a instrução de fato não era médio-oriental, era arcaica mesmo, desde os tempos de Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Mas o pensamento médio-oriental grego, quem tinha poder sobre o mar era Deus. E agora temos aí uma tormenta. Lembra a tormenta do capítulo 8, 2, 5, que o servo estava sendo atormentado? Isso está ligado à doença espiritual também, entendeu? Então esse barco é a comunidade de discípulos. O mar é algo que só Deus que pode resolver, que coisas ameaçadoras, mas Deus resolve. Esse vento, são tempestades cósmicas, ou seja, essa passagem ela tem uma conotação completamente espiritual, entendeu? Ela tem uma conotação completamente espiritual. E aí o fato de Jesus estar dormindo, aqui não é impotência e nem negligência, mas aqui mostra a confiança no poder e proteção de Deus que ele tinha. A galera está no sufoco, ele está tranquilão, entendeu? Está numa boa. Deus está no desespero, nessas circunstâncias, no versículo 25, os caras vão caçar Jesus mesmo, né? Foram lá acordados, Senhor, salva-nos que estamos a perecer. E aí o Senhor Jesus pega e diz assim: por que temeis, homens de pequena fé? Sua pergunta, porque ele fez uma pergunta, né? Por que temeis, homens de pequena fé? Ela enfatiza a luta deles pela fé, no meio da tempestade, no meio de coisas que só Deus pode resolver, entendeu? É a luta pela fé, a fé nesses momentos. Quem é que pode controlar o mar? Não é só Deus? Tem várias situações que nós iremos nos encontrar tal como essa, só Deus. Ali que tem que trabalhar a fé. É um confronto que Jesus está fazendo, está entendendo? Que os caras precisam trabalhar a fé nesses momentos caótico, cósmico, de tempestade, de vento, de tormenta, de mar. Entendeu? Por que temeis, homens de pequena fé? Sugerindo que o medo é o oposto da fé. Entendeu? Sugerindo que o medo é o oposto. Por que temeis, homem de pequena fé? Ele está ali, ó, esse aqui contrasta com esse. Esse aqui não é parceiro desse. Esse aqui é antagônico a esse. Quando ele diz não temas, segue adiante. Ele está... Para seguir adiante com fé não pode ter medo. Não pode ter medo. É a mesma situação. Ele está ali estimulando. Entendeu? Homens de pequena fé. É o oposto, entendeu? Então... eles naquele momento não estavam compartilhando a sua confiança em Deus. Entende isso? Naquele momento não estava. E nem muito menos imitando a fé do centurião pagão, que desencadeia no versículo 6 ao 10 do mesmo capítulo. Eles são impacientes e não confiantes. Não tem paciência nenhuma e não tem confiança nenhuma. É aquela conversa lá do capítulo 6, versículo 25 ao 34. Mas Jesus também os afirma, reconhecendo que eles possuem uma fé suficiente para pedir ajuda. Por quê? Salva-nos. Está vendo que eles têm convicção de que Jesus pode salvar? Eles têm fé para pedir ajuda. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Eles não têm fé para pedir para parar a tempestade nem o vento, mas para pedir ajuda tem. Entendeu isso? E essa fé é muito mais fácil na vida das pessoas. Já viu que o cara está no vento? Me ajuda, André, porque não sei o quê, mas ele não vai lá e papo. Roberto, tá, me dá uma moral. Ele tem fé para isso, ele acredita que o Roberto, o André, o Marcos, o fulano, o cicrano vai chegar junto. Mas ele mesmo não chega, entendeu? Mas ele acredita que não vai chegar. Aí, que parada, né, cara? Que parada assim. É até meio que engraçado, né? Porque ele chega e é uma fé pequena. É uma fé pequena, 6:30. Lê 6:30 aí, André, por favor.
Ô Marco, lê 14:31. 6:30. 6:30. Isso. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Tá vendo? Olha só. Pequena fé. Mas se tem alguma fé, tá bom ainda, né? Leia o que eu pedi para você ler. 14:31. Ah. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Tá vendo? André, abre no 15:28 enquanto eu leio 16:8. 16:8. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, por não terdes pão, homens de pouca fé? 15:28. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, na verdade, a gente tem que ter uma fé grande, não uma fé pequena, né? E às vezes a gente, mas como é que é uma fé grande? Como é que é esse negócio de fé grande agora? Me explica aí, fé grande, que parada é essa? Cara, é acreditar, é crer que ele pode, e essa é a fé grande. Entendeu? É depositar confiança nele, não tem jeito pra mim. Autoridade na fé. Ele pode, então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, Espírito Santo, eu creio, e papo. Pra que ficar mendigando daqui e dali, cara, se tu tem acesso a ele? Pra que ficar com essa mesquinhez de fé, se ele é o autor e consumador da tua própria fé? Entende? Pra que ficar aí nessa pouca vergonha de fé? Entende? Aí às vezes a gente balança e não consegue, basicamente pelo fato dessa passagem que Jesus diz que isso é uma atitude de pequena fé. Deveria ter uma fé grande, entendeu? Então acontece o milagre. De que maneira? Levantou-se e conjurou os ventos e o mar, e houve uma calmaria. Gente, esse verbo conjurou, isso está associado a quê? A que outra palavra? Conjurou é utilizado muito onde? Lê 17 e 18 que vocês vão ver. 17 e 18. E respondeu Jesus: O demônio que saiu dele, desde aquela hora o menino sarou. Essa conjurou tem a ver com exorcismo. Nota-se que o cara está tentando trazer essa passagem para uma questão espiritual, para a gente entender isso como uma questão espiritual. Vocês estão entendendo isso? Porque o mar está endemoniado por acaso? O vento está oprimido? Nota-se que é o seguinte, ele está trazendo essa conotação espiritual. Ele repreendeu esse mal, ele repreende esse mal, e agora Jesus coloca o mar no seu lugar, assim como a palavra de Deus foi a palavra de Jesus, entendeu? A palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, 6 ao 9, ali Jesus manifesta o reinado de Deus, não somente sobre o pecado, sobre a doença, sobre os demônios, sobre o poder romano, mas também sobre a criação. O poder de Jesus está sobre todas as coisas, entendeu? Conjurou o mar e o vento. Mostra que ele está no comando do negócio, entendeu? Essa passagem, esse perigo demoníaco, espiritual, ameaça destruir os discípulos como a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Vieram a tormenta, a casa caiu. Aqui está na rocha, veio a tormenta e a casa não caiu. É ali que a gente tem que ter a fé alicerçada em Deus, em que Ele pode todas as coisas, em todas as situações. E aí, qual foi a reação dos discípulos?
se maravilharam. Ficaram maravilhados. Não Entendeu? tem como não ficar, né? Ficaram admirados. Como as multidões depois dos exorcismos também. Lê 9:33, você vai ver as multidões depois dos exorcismos. Lê aí 9:33 para mim. E expulsou o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Viu? Nunca tal se viu em Israel. Aí ficaram maravilhados também. Assim como agora 15:31 eu vou ler. Marcos, abre lá em 22:22, André 27:14. 22:22, Marcos, André 27:14. 15:31 diz assim: de modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficar são, coxos a andar, cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. Pode, Marcos. 22:22. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando, se retiraram. Lê aí 27:14 para mim, André. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Tá vendo? Os discípulos também ficaram assim. E eles questionam a implicação. Os discípulos fizeram um questionamento. Depois de ficar de bobeira, eles questionam. Lê o questionamento dos discípulos aí. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como é que pode? Que parada, né, cara? Analisando a coisa assim devagar, a gente vai vendo, né? Os caras ficaram de bobeira, mas tá questionando: que homem é esse? Que vento, mar e tal. Como diz assim, se Deus tem um domínio, esse homem não pode ser Deus. Que homem é Mesmo esse? vendo Entendeu? a manifestação. Ou então o contrário disso, para quem tem a compreensão do enviado de Deus, André. Porque essa audiência que está ouvindo, vamos pegar a audiência agora. Pra mim, assim, né? Parece que caiu a ficha deles ali. Caiu a ficha De deles. que eles já estavam vindo num processo do que já estava ocorrendo. Isso. Aí naquele momento assim de que estavam perecendo, que estavam vendo que iam perecer aquele homem que estava com eles ali. Olha só o que ele fez. É isso aí. E outra coisa também é o seguinte, que a audiência que está recebendo a escritura do livro de Mateus sabe que Jesus é o Messias ungido de Deus para poder manifestar a presença salvífica e reinado de Deus na terra. Entendeu? Este é o homem. Como a gente, ou o Filho de Deus, do 2,15, ele realiza a comissão de anunciar e implementar o império de Deus. E essa audiência, ela deve seguir este Senhor no meio das adversidades, do discipulado tempestuoso, encarando qualquer coisa para criar essa identidade e por conseguinte, digamos assim, um próprio estilo de vida em relação aos demais. Entendeu? Então esse, de fato, é o significado que nós temos aqui. Agora vamos do 28 ao 34. 28 ao 34. André, lê para mim de novo aí. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui nos atormentar antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: sendo expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e chegaram à cidade, divulgando
tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Então aqui, gente, olha só, eles passaram, olha só, todo esse caminhar é interessante, porque Jesus está do outro lado, operando as curas, e grande multidão, e ele vai agora para o outro lado, o escriba quer seguir, e o discípulo também, aí ele rejeita esse escriba, mas ele orienta ao discípulo. Os discípulos entram nesse barco que é essa comunidade que está seguindo Jesus, passam pela dificuldade da tempestade e tal, e está na presença de Deus. Chega agora num país que é um país não pertencente a Israel, é uma província sob o governo da circunscrição que estava diretamente na mão dos sírios. E a chegar à outra margem, ao país dos Gadarenos, aqui a exibição da autoridade de Jesus continua com essa cena de exorcismo, com endemoniados, tumbas, porcos caindo no mar. Parece uma sátira de uma caricatura política. Vamos pegar isso aí que eu estou falando? Isso parece uma sátira de uma caricatura política, porque Jesus está indo num país de outros caras, de outro lugar, com uma regimentação romana também. Isso aí zomba das pretensões do império, com ares de fim, expulsando o demônio. Ele resiste, eles rejeitam o diabo e o império principal do diabo, Roma. No capítulo 4, 8 e 9 nós falamos isso, e antecipa o triunfo sobre o futuro do império de Deus, sobre todos os impérios. E aí o que nós temos aqui? Quando ele chega na outra margem, no país dos Gadarenos, nós temos claramente a presença romana, ela é evidente no comércio, nas construções, nas colônias de veteranos e nas tropas, colônia de legendário que tinha ali casas e tudo mais. José fala isso em Guerra Judaica, capítulo 3, na página 56 a 58, mais uma vez. Como em outras áreas da Decápole que nós falamos, em Gadara havia violência entre judeus e pagãos no final dos anos 60. Então, quando eles estão falando sobre isso, isso está muito na flor da pele, está muito evidente esse confronto de judeu, sai fora daqui, toma isso, que toma aquilo e tal, e expulsaram Jesus no final da conversa. Aí vê essas guerras entre propriedades deles, incendiadas, gente morta, ataques e represálias, guerra judaica. Fala isso claramente o livro de Joséfo. Aí, de todas essas pessoas que Jesus encontra, a atenção agora se focaliza em duas. Jesus não encontrou com a galera, o nego não veio e falou, ou os porqueiros não viram, não foram lá falar, o nego não veio encontro e tal, mas quem que está enfatizado na parada? Dois endemoniados. Dois endemoniados. E os discípulos estavam com ele. Isso, mas agora eu estou dizendo sobre o que é enfatizado nesse lugar. Saem dois endemoniados saindo das tumbas, vieram ao seu encontro. O catálogo de pessoas marginais aumenta. Entendeu? O catálogo de pessoas marginais aumenta. Lembra da aula anterior? O servo, o centurião e o profeta? Lembra que eu falei isso? O servo, o centurião e o profeta? Os dois endemoniados pertencem aos descartáveis, ao nível mais inferior da sociedade, porque eles tinham essas coisas, eles não tinham casa, não tinha nada, eles vivem nas tumbas, entendeu? Fora da área urbana, mais perto das entradas, das estradas principais, de maneira que os vivos podiam honrar e importar-se com os mortos, proporcionando alimento e participando de refeições sacramentais para assistir os mortos, não endemoniados, na outra vida.
Aí eles botavam refeições sacramentais e os demoniados comiam aquilo ali. Comia aquela beleza. E a galera fazia esses cultos, refeições, essas coisas todas para honrar os caras, entendeu? Os mortos. Os dois homens vivem fisicamente, literalmente, nas margens, longe dos núcleos familiares, entendeu? Que definiam os papéis sócio e de gênero sociais e de gênero de engajamento políticos e econômicos. Esses caras não estavam ali, então esses caras eram marginais, estavam fora de toda essa construção. Então eles eram tão ferozes que ninguém podia se aproximar, ninguém podia passar pelo caminho, não é isso que está escrito aí? Ninguém podia estar com... A palavra feroz pode significar violentos ou perigosos. E descreve animais, governantes. Cleópatra em Joséfo, na Antiguidade Judaica, capítulo 15, página 98, fala que ela era feroz, entendeu? Fala que ela era... qual é o nome que eles chamam ela mesmo? Eu até escrevi isso outro dia no Facebook. Se eu lembrar aqui, é uma fala que tem... Não consigo lembrar, esqueci. Que eles chamavam ela. Eles se aproximam de Jesus de maneira antagônica. Eles não se aproximam de Jesus como o centurião se aproximou. O centurião se aproximou, Senhor, entendeu? O cara que pediu para ser limpo, Senhor, se quiseres, pode me limpar, entendeu? Ele se apresenta de forma antagônica, tendo sentido hostil de se opor, de opor-se a Jesus, entendeu? Fatale monstro, lembrei. A mulher era o fatale monstro, a Cleópatra, fatale monstro. Eles intentam manter seu isolamento, entendeu? Porque Jesus está chegando, ele chega e se apresenta para se opor, tentando manter o isolamento deles, porque ali é o reduto deles, entendeu? Então ele se aproxima a Jesus com essa intenção, não de o recebê-lo, mas de se opor, tipo rala, que aqui é nosso. Entendeu? Sai fora, agora qual é? Entendeu? Ao contrário das aproximações do capítulo 8, verso 2, 5 e entre outros que nós falamos, o encontro deles é espalhafatoso. O que eles fizeram quando encontraram com Jesus? Clamaram dizendo, que temos nós contigo. Ou seja, gritaram. Espalhafatoso, gritaram. É o diabo. Esse não é o diabo. Que Deus contigo? Guarda para. E reconhece ele que ele é o filho do homem. E reconhece ainda, né? Aí eles têm Interessante, agora me lembrei disso agora. E o que aconteceu com os discípulos no bar? Aí, né, a gente teve toda aquela explicação de remeter que Jesus não, né, é o Filho de Deus e tudo mais. Aí os discípulos estavam com ele nesse momento, não estavam? Por ele se dispersar. Estavam com ele. Eles ouviram os demônios, os demoniados, falar para Jesus que tu é o Filho do Homem. Isso é uma resposta que eles queriam, que lá no barco. Que a dúvida é quem é esse homem? Era a indagação deles. A indagação deles, o endemoniado respondeu praticamente. Que homem é este? Agora aqui, assim, respondeu os caras. Agora lê aí para mim de novo o versículo, é o 28, né? 29. E eles que gritaram dizendo, que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar. Isso aqui é uma expressão idiomática. Que negócio temos entre eu e você? Entendeu? Qual rolo? Que parada que fizemos? Entendeu? Como quem diz, não tem nada contigo, compadre. O que tu veio aqui? Entendeu? Tu pintou lá no meu consultório que eu trato de você. Foi lá na empresa lá para ver os caminhões, quem tem um frete acordado. E tu veio fazer o
de frete nenhum, não veio assistir aula, o que tu vai fazer aqui? Não tem nada contigo, pô. Tá entendendo isso? É idiomático. O negócio, como diz assim, o negócio desses espíritos era com aqueles 2 porcos ali. O que tu veio fazer aqui? Não tem nada contigo não, cara. Já está dominado. Aqui já está dominado e a gente não tem nada contigo não. E aí, que queres de nós, filho de Deus? Que negócio temos entre nós? Isso enfatiza as diferenças com Jesus e também a sua menor autoridade. Está vendo que eles deixam clara a autoridade deles, esse questionamento? A menor autoridade como questionadores. Se eles têm maior autoridade, ele fala, rala Jesus. Entendeu? O que a gente tem contigo, o que tu vai fazer aqui? Questiona, a gente não tem nada contigo, o que tu vai fazer aqui? Se eles têm autoridade, eles iam expulsar Jesus, mas está clara a menor autoridade deles. Conseguiu entender isso? Entendeu? Porque eles aqui questionam. Ele se dirige a Jesus, não ao imperador, como filho de Deus, e o reconhece como agente de Deus na terra. É a primeira pergunta deles e o reconhecimento. A segunda, vieste para atormentar-nos antes do tempo, revela a consciência do papel de juiz como juiz escatológico. A consciência do papel de juiz como juiz de Jesus como juiz escatológico que os demônios têm. Tem essa consciência clara que Jesus é que vai julgar no futuro próximo. Algumas tradições apocalípticas judaicas consideravam os demônios em atividade até o julgamento e o estabelecimento da nova criação e o império de Deus. Era o pensamento que tinha algumas tradições judaicas, que teria atuações demoníacas até esse momento do estabelecimento da criação, nova criação e império de Deus. Então o tempo do julgamento alvorece no ministério de Jesus. No capítulo 12, 24 e 28 temos passagem clara sobre isso, embora ainda não plenamente, para o verbo atormentar antes do tempo. Entendeu? Mas mostra claramente esse poder de Jesus, mas não plenamente, porque Jesus ainda está ali na terra. Entendeu? Jesus ainda está por ali. Agora nós temos o verso 30, que uma grande manada de porcos pastando a certa distância, porque Jesus responde à pergunta deles, e a atenção se move agora para essa manada de porcos que estavam por ali, que porcos indicam um contexto pagão. Para muitos judeus os porcos eram impuros, não podia ser comido. Os pagãos, como o tirano Seleucida Antíoco Epifânio, zombou das crenças. Você vai ver isso lá em 1 Macabeus, no capítulo 1, versículo 41 a 50, ele mata um porco lá no templo, ele dá uma esculachada no templo, entendeu? Isso aqui remete diretamente a Antíoco Epifânio. 2 Macabeus também fala isso, Tácito também escreve isso, Epiteto também fala sobre Fílon de Alexandria, Joséfo fala claramente desse sacrifício no Antiguidade Judaica, no capítulo 12, no capítulo 13 ele também fala isso. Joséfo também, citando Vespasiano, ou citando Antíoco Epifânio, ele fala claramente isso. Ele também diz como Vespasiano ou Tito, não me lembro exatamente, mas Joséfo fala, Vespasiano era pai de Tito. Vespasiano foi imperador. Na época que Vespasiano era imperador, o Tito era general do exército dele. E Tito foi imperador depois que o seu pai morreu, o Tito assumiu. Eu não lembro se Vespasiano ou Tito, mas José fala isso, que eles jogam a cabeça do porco no altar dos holocaustos e deu uma esculachada nos judeus quando ele faz isso, entendeu? Pô, sacanagem, né? Entendeu? Quando terminou aquele assédio de Jerusalém, que eles dominaram Jerusalém toda, ele pega no final, já dominou, dá essa esculachada, joga a cabeça do porco lá no altar dos holocaustos. Tá zombando, pô. Entendeu? Tá vendo? Só otário, cadê teu Deus? Mais ou menos assim, essa ironia brava. Os pagãos usavam os porcos de várias maneiras.
os soldados os criavam para alimento e comércio. Tácito fala sobre isso. Como fizeram nas cidades a sua produção agrícola organizada. Columela sobre a agricultura também fala isso. Varro sobre a agricultura da mesma forma. Os porcos eram utilizados em rituais religiosos que buscavam a bênção divina para a produção agrícola, em ritos funerários, para alimentar o morto, santificar uma tumba e propiciar aos antepassados mortos. Propiciar, ou seja, purificar o pecado dos antepassados mortos. Mas isso não é no meio do judeu, no meio dos pagãos. Cícero fala isso. O porco era um símbolo da 10ª legião fretenses, acampada na Síria, que combateu contra Jerusalém na guerra de 66 a 70. Na literatura talmúdica tardia, o porco simbolizava Roma. A subsequente destruição dos porcos não é somente uma perda econômica, mas sugere um retrato codificado do fim de Roma. Entendeu isso? Por isso que eu falei que parece uma caricatura de uma sátira política. Entendeu? Uma sátira de uma caricatura política. Porque esses porcos tinham toda essa representação para eles, ainda mais num país pagão, onde Jesus estava ali agora no momento. Entendeu isso? Era o fim de Roma, denotava o fim de Roma. Os endemoniados têm um acordo. Eles concedem o poder de Jesus sobre eles. Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos, ou seja, eles pedem um novo lá, né? Para toda essa questão, e aí Jesus cede, vai. E agora nós temos aqui a primeira palavra, demonstra poderosamente a sua autoridade, ide. Ide está no imperativo, né? Ide. Ide. A resposta é instantânea. E eles saíram, entraram nos porcos. A resposta dos endemoniados são instantâneas. Ide, eles saíram e entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou e pereceu na água. Ali mostra o império de Deus, destrói os porcos, símbolo do poder militar, poder religioso e comercial, ou seja, econômico romano. Caiu, possuídos por demônios. Interessante a escrita do cara, né? O que ele está tentando passar para a audiência. Que são agentes do reinado de quem? Do diabo. Entendeu? Até o julgamento será dessa forma. Essa água pode ser um lugar para controlar e não destruir os demônios até o julgamento, ali submersos na água, controlando até que cheguem esse momento do juízo final. Então os representantes do poder romano acabam no mesmo lugar que o exército de Faraó. Entendeu? No mesmo lugar que o exército de Faraó. Está vendo que o cara que escreve, ele sabe o que ele está fazendo? O relato celebra o reinado libertador de Jesus, que subverte pretensões feitas pelos poderes imperiais e religiosos também, e aponta para a soberania de Deus sobre Roma. É diretamente isso. Ele ainda liberta 2 cativos, cativos de demônios. Libertar 2 cativos de demônio, que representa a margem da sociedade, os descartáveis. Entendeu? Representa os descartáveis, a margem da sociedade, não só 2 pessoas que são representadas de fato. Essa representação ela vai muito mais além do que isso. É diretamente o que você falou, com uma conotação bem mais ampla de um espectro que atinge na nossa sociedade hoje a galera menos favorecida, a galera que não tem acesso. A nossa conversa hoje no carro vindo para cá foi, para a gente estudar hoje, o governo cria barreiras, é para esse povo, entendeu? Que as barreiras atrapalham, é para essa gente. Aí a gente tem no verso 33 ainda, que eles fugiram, né? E entrando na aldeia, contaram tudo o que aconteceram com os endemoniados. Nada se menciona acerca dos endemoniados. Tá vendo? Como é que eles cagam os caras? Cagaram os caras. A atenção se volta para o impacto destrutivo das ações de Jesus, e não
não para o impacto vivificador da ação de Jesus, mas o impacto destrutivo. Está entendendo? As ações dos caras é para o impacto destrutivo. O ato de Jesus que beneficiou os endemoniados destruiu uma fonte de sustento, eliminou animais usados para várias práticas religiosas e violou um mascote que representava pretensões políticas imperiais. Os porqueiros são testemunhas. Heródoto, ele cita nota do Egito rústico que porqueiros são tão desprezíveis pela elite que devem casar-se entre parentes. E esses porqueiros são tão sem vergonha que de vez em entender que os caras que estão na mesma classe que eles, houve a libertação, de vez em atrás desse Jesus, vai lá caguetar e fazer inferno ainda. Deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tá vendo? Agora tinha um morto que estava querendo estar vivo, que era o que estava possuído de fato pelos demônios, e os porqueiros estavam possuídos pelo império, pela religião, pelo poder econômico, pelo sistema. Era possessão que ele não conseguia se libertar, mas de demônio Jesus liberta. Viu só que parada, velho? Agora os caras não querem ser libertos do sistema, porque quem quer ser liberto do sistema faz igual Nicodemos: mestre, Senhor, ainda que confuso, procura Jesus e recebe a orientação: tu tem que nascer de novo, malandro. E o cara acatou. Agora o cara quer saber, ele quer ficar no sistema, tanto que foi lá fomentar o sistema, para o sistema vir paular Jesus. O sistema sempre vai paular Jesus. O sistema político, econômico, religioso vai, paular Jesus direto. Aí o conflito é introduzido. De que maneira? Por esse e eis que a aldeia inteira dá para colocar aí nesse pedaço, ficou abalada. Então a aldeia inteira saiu ao encontro de Jesus. Entendeu? Não para uma acolhida amigável de uma celebridade, de um oficial romano, de seu advento. O verbo sair ao encontro aqui, meu irmão, tem como no 8:28 dos endemoniados, um sentido hostil, opondo-se a Jesus. O povo da aldeia de que os endemoniados tinham sido fisicamente isolados, agora se comporta como os endemoniados. Por quê que os endemoniados estavam isolados? Porque ninguém podia chegar perto deles. Agora, Jesus não pode chegar perto da aldeia. Mas eles estão endemoniados de que forma? Que eu falei que os porqueiros estavam? Pelo sistema político, pelo poder econômico, pelo sistema religioso, pelo sistema imperial. Eles estão tão endemoniados que quer expulsar Jesus. Igual o próprio demônio que disse: o que tu quer aqui, cara? Para você ver que Jesus não tem vez nesse meio, não tem espaço. Enquanto tiver, meu irmão, religião na tua vida, cedido através de poder político, religioso, socioeconômico que te domina, Jesus nunca vai ter espaço na tua vida, cara. Você precisa se libertar e ser livre. Eu não estou dizendo que você não deva se submeter à política, e não estou aqui te excluindo até mesmo de uma religião como um todo, mas desde que essa religião sirva-se para religar você a Deus. Se ela não estiver fazendo isso, ela não serve para nada, a não ser para te endemoniar, para te possuir, somente para isso. E aí sai todo mundo, entendeu? Agora, o que nós temos aqui? Nós temos um conflito múltiplos de níveis econômicos, visto que os porcos são uma fonte de alimento, fonte de renda, taxas de impostos, políticos. E Jesus desafiou o controle e destruiu o símbolo do controle imperial romano social, visto que Jesus assumira o lado descartável à custa da elite étnica, visto que Jesus é um judeu exercitando sua autoridade entre pagãos religiosos.
destruiu um animal com papéis importantes em ritos religiosos. Ao vê-lo, no verso 34, o singular se concentra em Jesus, não nos dois endemoniados. Ao vê-lo, tá? Rogaram-lhe que se tirasse do seu território. Ele responde à presença demolidora do Emanuel. Ele responde a essa presença demolidora do Emanuel, porque se ele ficar aqui, ele vai demolir esse sistema, vai demolir tudo. Você não viu o que ele falou no sistema religioso de Jerusalém? Em um dia eu derrubo esse templo, em 3 dias eu recupero ele. Entendeu? Eles viram a presença demolidora desse Emanuel, não com tratamento respeitoso como o centurião, nem de grito de ajuda. Não foi grito de ajuda, não foi pedir socorro como os caras no barco. Ou fé, né? Entendeu? Mas com resistência, como faz a elite de Jerusalém, para poder expulsá-lo dali e para fazer com que ele não pudesse estar mais presente entre os irmãos. Então nós temos aqui estas passagens e a gente fica por aqui hoje. Semana que vem a gente parte do capítulo 9.